compartilhe com seus amigos, dê o like, se inscreva no canal. Salve Maria Imaculada Sempre Virgem. A paz de Jesus e o amor de Maria estejam em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo no Senhor, graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada Sempre Virgem. Sempre Virgem, meu irmão. Aqui nós estamos com um livro extraordinário, né? Da cofundadora da Canção Nova, Luzia Santiago, que é a Virgem Maria, morada do mistério, testemunhos de fé pela intercessão de Nossa Senhora. Aqui, ó. Você encontra esse livro na editora Canção Nova. Procura aí um revendedor mais para a sua casa, revendedor Canção Nova, porta a porta, né? E adquira um livro maravilhoso. Muito bem, meu querido senhor, minha querida irmã, este é o programa Conversando, falando de Bíblia. Muito bem, falando de Bíblia, aqui nós vamos abordar muitos... Hoje eu estou só, né? Minha esposa não está. Nós tentamos trazer ao vivo, mostrando ao vivo. Mas infelizmente nossa internet não tem substância, né, meus irmãos, para isso. Como eu e você sabemos, aí nessa manhã eu tentei fazer uma live, né? Nesta terça-feira, para falar do falso ecumenismo. Mas, infelizmente, caiu a live. Muito bem. Horário marcado, né? Como eu falei, aqui estão as pessoas que vão participar, né? Quase 50 pessoas que vão participar do sorteio da Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, por que você não está com a Bíblia Sagrada aqui para mostrar para nós, irmão? Ela está dentro da caixa, já está embalada. Eu não vou tirar da caixa. Do jeito que ela veio de lá, não é? Do site que a minha esposa comprou a Bíblia, da onde ela veio, ela já está encaixada na caixa. Então, não vou tirar, rasgar a caixa, porque quando eu chegar no correio, eu vou ter que comprar outra caixa para embalar ela, para colocar ela. Não, ela já vai na caixa que ela mesmo veio, não é? Isso possível, quero depositar, colocar essa Bíblia no teu endereço quinta-feira que vem, hoje terça-feira. 8 da noite, você 8 da noite, né? Tá vendo nós agora aqui, né? Apesar de ser gravado, mas tá aí como ao vivo, né? 8 e pouco da noite aí que o YouTube sortou para você, né? Nós vamos mexer para um lado, para outro, 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 mexendo. Quem será? Quem será o Felizardo, a Felizarda que vai ganhar a Bíblia Sagrada? Muito bem, meu querido irmão. Hoje, conversando de Bíblia, nós vamos ver um texto muito interessante, que é a parábola do filho pródigo. Você sabe o real motivo, o real significado dessa parábola? Não é? Você sabe o que significa verdadeiramente essa parábola? Conversando de Bíblia está no ar. Muito bem. E dentro você vai ver o sorteio da Bíblia, da Sagrada Escritura. Dentro desse aqui, né? Dentro desse vídeo nós vamos sortear. Que é VaptVupt, né? É só balançou, tirou o nome do ganhador, da ganhadora. Ponto. Muito bem. Não se preocupe que também o texto vai aparecer na tela para você. Isso mesmo. Vai aparecer na tela para você o texto bíblico. Nós vamos pegar aqui o primeiro versículo desse texto. É um texto muito grande, né? Mas nós vamos pegar alguns pontos dele. Vamos lá. O versículo 11 diz assim, ó. Lucas, capítulo 15, versículo 11. Põe na tela, diretor. Disse também, abre aspas, um homem tinha 2 filhos. Volta para mim aqui. Um homem tinha 2 filhos. Você viu aí, verso 11. 2 filhos. Quem é esse homem? Primeiro lugar, nesse texto que aparece aqui. Né? Primeiro, quem é este homem? Deus. 2 filhos. Quem são esses 2 filhos? Esses filhos, um representa a antiga aliança, que é o mais velho, o filho mais velho, e o mais novo representa a nova e eterna
aliança. Muito bem, meu querido. Veja, né? Nós estamos aqui para vermos pelo olhar da teologia bíblica esses versos, né? Este texto maravilhoso, magnífico, como Jesus, todas as parábolas citadas por Jesus têm uma teologia maravilhosa nessas parábolas, né? Muito, 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 muito satisfatório para nós nos dias de hoje, nos enriquece muito a nossa fé. Então veja, aqui nós vamos ver um paralelo entre duas alianças. Entre a antiga aliança veterotestamentária do povo judeu e a nova aliança cristã. Lembrando que Jesus disse em Lucas 16:16 que a antiga aliança, né, durou até João Batista. De João Batista para cá, não é? É o reino de Deus que é anunciado. Ou seja, de João Batista para cá, Cristo. É Jesus que está anunciando. Até então, quando ele fala isso, entrega o cajado para a sua igreja. Em Lucas 10:16, quem vos ouve a mim ouve. E a igreja faz 2000 anos que continua anunciando o reino de Deus. Muito bem. Texto na tela, senhor diretor. Para nós pegarmos aqui do versículo 13 ao 16. Vamos lá. Porque dias depois, ajuntando tudo o que lhe pertencia, aliás, versículo 12, né? Versículo 12. O mais moço, qual é o mais moço? A nova aliança. Ele vai representar a nova aliança. Vamos lá. O mais moço disse a seu pai: meu pai, dai-me a parte da herança que me toca. O pai então repartiu entre eles os haveres. Poucos dias depois, ajuntando tudo o que lhe pertencia, partiu o filho mais moço, ou mais jovem, como quer a tradução, para um país muito distante. E lá dissipou a sua fortuna, vivendo dissolutamente. Muito bem, vamos ver aqui esses dois versos 12 e 13, né? Vamos ver a parte. Muito bem, minha querido. Nós estamos vendo aqui, não é, que o mais novo. O que vai significar? Vai significar que aqui este homem, o pai é Deus, tem dois filhos. Um sai do outro. Nós sabemos que a nova aliança saiu de onde? Da antiga aliança. Então, aqui, para poder surgir a nova aliança, o que foi que aconteceu? Teve que a antiga aliança excluir, fazer exceção de pessoas. O que é isso, irmão Fábio? Exceção de pessoas. Meus irmãos, nós sabemos que os judeus, não é? Por exemplo, os samaritanos. Vamos citar aqui os samaritanos, né? Os judeus tinham os samaritanos como endemoniados. Eles escanteavam os samaritanos. E não só os samaritanos, como outros grupos. Eles eram rejeitados pela sociedade, não é? Farisaica da época de Jesus. Muito bem. Então, o que é que acontece? Acontece que esse texto é um texto bem teológico. Sabemos que a Sagrada Escritura ela pode ser de três maneiras interpretada, né? Literalmente, teologicamente e espiritualmente. Claro que muitos pegam esse texto para o termo espiritual. Tá errado, irmão Fábio? Não. Eu quero hoje explicar a teologia dos dois filhos, do filho mais velho e do filho pródigo. E dizer e mostrar para você quem são eles, na realidade, pelo olhar teológico da Sagrada Escritura. Assim ensinou meus professores e assim aprendi sobre o olhar teológico bíblico. Muito bem. Então nós vemos aqui que o mais novo vai embora. O que é que acontece? Os judeus começam, que é a antiga aliança, o filho mais velho, a escorraçar as pessoas e a fazer exceção de pessoas. São Miguel aqui na minha cabeça. Estamos na Quaresma São Miguel, né? Hoje nós já vamos para o 9º dia da Quaresma, acompanhado pelo Instituto Hesed daqui, pelo YouTube. Muito bem. Então, por que o filho pega, o mais novo, pega tudo e vai embora? Porque eles fazem parte da herança salvífica, como Israel de Deus, não só os fariseus, não é? Mas todos os judeus. Mas esses outros judeus, não é? Que não tinham uma linhagem rabínica, que não seguia a lei farisaica, eles eram escanteados. Veja o diálogo de Jesus com a mulher samaritana no poço de Jacó. Né? O que é que ela diz? Como pode tu, sendo judeu, se comunicar comigo que sou mulher samaritana? Veja, é um absurdo. O judeu não se comunicava com o samaritano.
Então, Jesus já começa a abrir as portas e dizer que a salvação também é para eles. Mulher, se eu te der de uma água, olha aí, já oferecendo a salvação. Vamos botar aqui para você ver melhor, aqui é os que daqui a pouco, um deles vai ser o ganhador da Sagrada Escritura. Aqui está ventando muito, espero que o vento não derrube. Muito bem. Então, veja, nós pegamos o quê? A hemorroíça, aliás, a mulher sírio-fenícia, que estava com a filha atormentada por um espírito maligno, ela era pagã, de origem pagã, vinha atrás de Jesus. Então Jesus veio para os seus não aceitaram, que era essa escola farisaica, os fariseus, não é? Então eles não aceitaram Cristo. Aqui está representando a mais velho, essa linhagem farisaica. Então o que é que Jesus faz? Vai para a linhagem mais nova, a linhagem rejeitada. Veio para os seus não aceitaram, então ele foi para um povo que não era o seu. Por isso Jesus disse, o reino lhe será tirado e dado a um povo que produz o seu fruto. O quê? Foi tirado de Israel, eu já trouxe nesse canal, porque a cátedra de Pedro foi transferida de Israel para Roma. Não é? O próprio Jesus, dentro da Bíblia Sagrada, ao pé da letra, mostrando isso. Eu já trouxe isso. Não é? Então, meu querido irmão, os mais novos aqui, significa isso, que os mais novos, para poder surgir a nova e eterna aliança, ela surgiu em cima daqueles que foram rejeitados pela escola farisaica. Quem eram eles? Aqueles, sobretudo, que ouviam João Batista. Prostitutas, publicanos. O que foi que Jesus disse? As prostitutas e os publicanos precedem o reino de Deus porque creram em João Batista. E vós não, vendo isso, nem sequer foste tocados de arrependimento para crer nele. Olha aí. Então Jesus vai chamar aqueles que é tido em nada para a escola farisaica. Não é para a doutrina, sobretudo, que colocava nos ombros dos outros. Eles colocavam nos ombros dos outros. Fazia com que os outros vivessem. Os escribas e os fariseus sentaram. Vai cair. Os escribas e fariseus, que Jesus disse, os escribas e fariseus sentaram na cadeira de Moisés. Faça o que eles mandam, mas eles mesmos não fazem. Veja aí. Sepulcros caiados. Então Jesus está refutando, Jesus está combatendo a escola farisaica que o rejeitou, o condenou à morte. Não é? Então logo nós vemos Jesus ir para aqueles que é rejeitado por eles. Então esses representam, esses que são rejeitados, esse que é o filho mais velho, que é rejeitado, que rejeita o filho mais novo, que não ama, aliás, que rejeita parte da sociedade, essa sociedade rejeitada, Jesus foi para eles. Como assim, irmão? Pescadores de peixes. Pedro, seu irmão André, rejeitados. Judas, que era da turma dos zelotas, rejeitado pelos fariseus. Era rejeitado pelos fariseus. Não é? Então logo nós vemos que Jesus vai para esses. Olha os 12. Olha os 12. Não é? Que era verdadeiramente rejeitado por essa escola, digamos assim, por esse grupo farisaico. Sobretudo julgador dos outros. Pega a adúltera e lança aos pés de Jesus, incitando o Senhor a autorizar eles a apedrejar. Veja bem, se Jesus diz, pode apedrejar, porque a lei manda, o que era que eles iam dizer? Se esse homem fosse misericordioso, como diz que é, não mandava apedrejar. Se Jesus tivesse autorizado a apedrejar aquela mulher, como mandava a lei mosaica. A lei do filho mais velho. Ali está o filho mais velho. Ali começa o filho mais velho a se manifestar, a querer acusar Jesus. Porque o filho mais velho não aceita Jesus. O quê? Não aceita como assim, irmão? Não recebe Jesus. Veio para os seus. Ele não quiser. O aceitar Jesus que eu estou usando aqui não é no termo, amados protestantes. Não me interprete mal, porque o aceitar Jesus protestante é diabólico.
ele é diabólico, já provei nesse canal porque é diabólico. E se aceitar Jesus, que Jesus veio para os seus, eles o rejeitaram. Colocando na cruz do Calvário. Condenando a morte de cruz. Então veja, meus irmãos, quando a Sagrada Escritura apresenta para mim e para você algo especial, algo maravilhoso, nós devemos nos perguntar: verdadeiramente, Jesus é misericordioso, porque veio as ovelhas perdidas da casa de Israel. Essas ovelhas perdidas da casa de Israel. Então nós vemos a parte dos dois filhos do verso 11, a antiga aliança, sobretudo a escola farisaica, o grupo farisaico, grupo religioso farisaico. E nós vemos no filho mais novo os rejeitados, os que vão embora da casa. Os que são rejeitados da casa. Aqui o pai está rejeitando, não. O pai é o pai de todos. O pai dos judeus e o pai dos rejeitados. Por aqueles judeus. Não é? Então o que é que acontece? Os mais novos que são rejeitados vão embora. Quem são os rejeitados? Vou outra vez repetir. Eles ouviam a João Batista. Aqueles que eram rejeitados, amados, da sociedade farisaica da época, eles deram graças a Deus porque apareceu João Batista para pregar para eles. Para preparar e endireitar o caminho do Senhor. Preparar os corações para o Cristo. Lucas 3, 21. Logo dos versos 19 ao 21, é a preparação de João Batista preparando a vinda do Cristo. Então, repare, meus irmãos, que a Sagrada Escritura, texto na tela, produção, verso 13, logo depois de repartir no 12, o pai então repartiu entre eles os haveres. 13, poucos dias depois, ajuntando tudo que lhe pertencia, partiu o filho mais moço para um país muito distante, e lá dissipou a sua fortuna, vivendo dissolutamente. Logo que esse povo foi rejeitado pela escola farisaica, eles foram viver não mais a doutrina da santidade. Os fariseus diziam em viver, não viviam, porque Jesus disse, eles se prostituem, sacerdotes, líderes do povo no templo. Então logo você vê que eles saíram e foram dissipar, viveram uma vida dissoluta. Veja o diálogo com a mulher samaritana, que era rejeitado, os samaritanos rejeitados pelos judeus, tido como endemoniados. Vai chamar teu marido. Ela disse, não tem marido. Jesus respondeu, disseste bem, tiveste 5 e o que tens agora não é teu. Veja, vida dissoluta. Então, os rejeitados que está na pessoa do filho mais novo, pega os seus bens e vai o quê? Gastar lá fora. Lá fora de onde? Do templo, do esquadro religioso. Porque eles foram rejeitados pelos fariseus. Então foram viver o quê? Estavam vivendo em vidas dissoluta, pecaminosa. Olha onde Jesus chega. Jesus encontra demoniado. Aonde Jesus chega? Jesus encontra prostituta. Aonde Jesus chega? Jesus encontra adúltera. Aonde Jesus chega? Encontra pecadores de toda espécie. E ali, eles vão permitindo Jesus entrar, porque Jesus veio o quê? Para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então esses começam agora a ser restaurados a sua dignidade. Então é nesses que agora Jesus vai formar a sua nova e eterna aliança, com esses. É esse grupo que Jesus está reunindo, com 12 cabeças. Então esse texto é um texto bem teológico. E bem teológico. Não é? Hoje, nesse programa, né, estamos iniciando esse vídeo. Ainda tem um último vídeo que eu vou postar, o último vídeo do quadro Um Filho em Defesa da Mãe. Tinha mais vídeos, 4, mas são vídeos antigos e eu cito pessoas que hoje estão contra a Igreja de Cristo, aí eu não vou postar esses vídeos vão ser deletados, vão ser apagados da minha galeria. Então, meus irmãos, esses rejeitados da casa de Israel, pela escola farisaica, pelo sistema religioso da época, farisaico, Jesus vai a eles. Veja a vida dissoluta que vivia a samaritana. Veja aquela mulher que os exegetas dizem que aquela adúltera que foi lançada aos pés de Cristo. Maria de Betânia, que era prostituta de leprosos, a irmã de Lázaro.
tem sua dignidade restaurada quando ela lava os pés de Cristo com as lágrimas dos seus olhos, depois passa um perfume caríssimo e enxuga com seus cabelos. Tem sua dignidade restaurada. É esses perdidos da casa de Israel. Olha a hemorroíça que era considerada impura e rejeitada pela escola farisaica. Rejeitada da sociedade. Olha os leprosos que eram expulsos por eles, judeus. Jesus curou no dia 10. Jesus restaurou a dignidade daqueles, sobretudo, que representam o filho mais novo, que é as ovelhas perdidas da casa de Israel. Maria Madalena, que era também prostituta e da qual Jesus tem expulsado 7 demônios, diz o relato de São Marcos, restaura a dignidade dessa mulher. Maria de Betânia, irmã de Lázaro, tem sua dignidade restaurada. Quantos outros, meus irmãos e irmãs, não tiveram a sua dignidade restaurada? Então, quando nós nos deparamos com um texto que é teológico, que eu estou mostrando pelo olhar teológico dos dois filhos, a primeira e a segunda, a antiga aliança veterotestamentária e a nova e eterna aliança, que é a igreja fundada por Cristo, nós vemos aqui uma igreja que não, apesar de não ser pecadora, porque é o corpo de Cristo, os seus filhos é pecador, que somos nós, pecadores. Então, meu querido irmão, o texto bíblico diz, texto na tela aí, produção. Foi viver a parte B do 13 diz, vivendo dissolutamente. Eles já não guardavam mais a santidade, viviam uma vida dissoluta de pecados. Rejeitados. Não é? Verso 14. Depois de ter esbanjado tudo, sobreveio àquela região uma grande fome. E ele começou a passar penúria. Aí está. É esses rejeitados. Quando nós vemos outro texto teológico, do capítulo 5 de São Lucas, eles não tinham pegado uma cabeça de prego, um camarão, um caramujo sequer. Quando Jesus vem e as redes se fartam. Agora eles estavam passando, esses que estavam passando penúria, tanto na parte pecaminosa, porque esbanjaram tudo na vida dissoluta, como a fome que eles necessitam, que eles passavam, a fome de Deus que tinham, mas eram rejeitados. Eles não tinham o direito de proclamar, de falar o nome de Yahweh. E sequer o hebraico poderiam falar. O que era que eles falavam? O aramaico, a língua oficial de Cristo. Aramaico. Nem o hebraico era falado por essa escola farisaica. Não é? Conversando de Bíblia, vai trazer muitos assuntos sobre termos teológicos, sobre a nossa fé. Não é? Muitas coisas, esse quadro, né, esse programa Conversando de Bíblia, falando de Bíblia, vai trazer e abordar muita coisa que você talvez nunca tenha ouvido falar. Perguntar assim, irmão, por que não faz diferente, como um programa maravilhoso que teve de um padre, Café Teológico. Não vou imitar Café Teológico. Né? Porque aqui não vai ser só teologia bíblica, aqui também vai ter coisas que vai ser literal, espiritual. Mas eu resolvi trazer, né, hoje, a parte da teologia bíblica. Depois de ter esbanjado, verso 14. Depois de ter esbanjado tudo, sobreveio àquela região uma grande fome. E ele começou a passar a penúria, verso 15. Pôs-se a serviço de um dos habitantes daquela região, que o mandou para os campos guardar os porcos. Você sabe que o porco, na época veterotestamentária, ele era maldito. Nem sequer poderia comer uma carne de porco que ficava maldito. Não é? Hoje, graças a Deus, Jesus diz tudo o que alimenta no homem, o homem pode se alimentar de tudo. Lá no capítulo 7 de Marcos.
Porque não é o que entra no homem que mancha ele, mas o que sai. Jesus santificou todo tipo de alimento. Não é? Então o porco não é mais impuro para quem gosta de comer aí uma carninha de porco, né? Eu não posso por questão de saúde, mas a melhor carne que eu gosto é carne de suíno. Veja, meus irmãos, veja só. Veja a maneira que eles viviam para poder sobreviver. E nós estamos olhando agora pela parte literal. Fome. Os altos impostos que ainda tinha que pagar, pescar, como nós sabemos. E Mateus era coletor de impostos, que foi um dos apóstolos, né? Então Levi. Os altos impostos ainda que tinha que pagar para Roma, para César. Não é? Versículo 16. Desejava ele fartar-se das vagens que os porcos comiam, mas ninguém las dava. Veja a que maneira chegou aqueles que eram rejeitados pela escola farisaica. Veja que vida viviam. Além de viver numa vida de pecado, passavam penúria. Aqui, meus irmãos, quando diz que ele desejava, e ele aqui representa todos os que foram rejeitados pela escola farisaica, pelo sistema religioso da época, farisaico, veja a que ponto chegava. Porque o pecado só leva a penúria. O pecado não leva a outra coisa, senão é isso. Por isso Jesus diz em João 10:10, que o inimigo não vem senão para matar, roubar e destruir. O pecado vai destruindo. O pecado, além de destruir a alma, condená-la, condena também, ele entra também na parte literal. Ele entra também, meus irmãos, na questão financeira da pessoa. Em todas as áreas. Todas as áreas. Não é? Veja. Desejava a comida dos porcos. Olha como que a dignidade dessas pessoas era. Veja que os porcos, eles eram rejeitados, eles eram animais impuros pela lei farisaica, e agora a dignidade dessas pessoas era a mesma dignidade dos porcos. Vejam só. Vejam só essa aliança que Jesus vai fazer. Essa aliança, essa igreja que vai restaurar a dignidade desse povo. Ide pelas encruzilhadas, convidai os pecadores, convidai os aleijados, os cegos, para que a minha casa se encha. Entende, meu querido? Continua no texto bíblico. Entrou então em si e refletiu. Quantos empregados há na casa de meu pai? Esses empregados aqui representam, não é, também os que fazem parte do templo, os religiosos do templo, né? Que tem pão em abundância. Olha aí. Veja que aparece o termo pão. E é exatamente na dignidade do pão vivo que Jesus vai restaurar esses rejeitados da casa de Israel. A Eucaristia, dando vida eterna. Vou me levantar e irei a meu pai e lhe direi: meu pai, pequei contra o céu e contra ti. O quê? Ele vivia o quê? Numa vida dissoluta. Agora ele está reconhecendo os seus pecados. Meus irmãos, nós vemos Jesus vir para esses que agora são rejeitados, para o filho que vai embora, para o filho e as filhas que foram rejeitados, não é, pelo sistema religioso da época farisaico. Nós vemos Jesus agora ir até eles e restaurar a dignidade deles. Ele está dizendo: eu vou até Cristo. O que aconteceu com Zaqueu? 19 de Lucas, quando Jesus vai entrando em Jericó. O que é que Zaqueu diz para Jesus quando Jesus entra na casa de Zaqueu? Zaqueu que se coloca numa árvore para encontrar Jesus, que sobe numa árvore e através de uma árvore tem um encontro pessoal com Jesus, é capaz de mudar toda a sua vida radicalmente?
O que é que Zaqueu diz quando Jesus entra em sua casa? Hoje, Senhor, se eu defraudei alguém e defraudou, porque eles roubavam mesmo, os altos impostos, por isso que eles eram bem devidos, os cobradores de impostos. O que é que ele diz para Jesus? Senhor, aqueles que eu defraudei, aqueles que eu roubei, lhe restituirei 4 vezes mais daquilo que eu tirei. Veja, meus irmãos. O filho pródigo cai em si e diz, vou para o meu pai, vou me arrepender, vou me confessar. Olha o filho pródigo na pessoa de Zaqueu, que se reconcilia com Cristo, e Jesus diz, hoje a salvação entrou nessa casa, porque este também é filho de Abraão. Quando Jesus cita filho de Abraão, está dizendo que a dignidade deste homem está sendo restaurada para o grupo da qual ele foi rejeitado. Repito, o sistema religioso farisaico. Eles diziam que eles eram a única descendência de Abraão, e agora Jesus está dizendo aquele que é rejeitado por esse grupo, esse colégio farisaico, esse também é filho de Abraão. Olha aí. Abraão se tornou pai de todos os crentes na fé. Diz São Paulo. Então repare, meu querido senhor, minha querida irmã, de um texto maravilhoso que mostra as duas alianças. E no final nós vamos ver desse texto. Ele fala da conversão em massa que haverá dos judeus à igreja católica fundada por Cristo. No final desse texto. Continua. Versículo 19. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Ele vai dizer isso ao Pai. E aí nós dizemos, quando Jesus, o Padre na pessoa de Jesus, ergue o Cristo, pão vivo descido do céu, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o que é que nós dizemos? Senhor, no seu digo que entreis em minha morada. Ele está dizendo aqui, vou dizer ao Pai, já não sou mais digno de ser chamado teu filho. A humildade agora de uma aliança humilde, não mais como aquela farisaica que se colocava por cima de todos, julgavam todos, condenava todos, e só eles eram os tais e mais ninguém. Jesus agora está dizendo, a nova aliança é a aliança da humildade. A aliança no meu sangue, do meu sangue, será a aliança da humildade. Será o povo da humildade, que não vai rejeitar os outros. Porque eu estive com fome, me deste de comer. Com sede, me deste de beber. É a aliança da partilha. Por isso, meus irmãos, a Igreja Católica é a maior instituição de caridade do mundo. Nenhuma outra, nem do mundo, nem outra instituição religiosa, quem quer que seja, chega aos pés do que ela faz pelos pobres, pelos necessitados. Olha para as cabeças da igreja, ou seja, para os santos, para as colunas, não é? Quanto no texto bíblico. Levantou-se, pois, e foi ter com seu pai. E aqui muitos foram ter com Jesus. E foi esses que São Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 4 a versículo 6, mais de 500. É ali que Jesus começou o seu grupo. Os membros da sua igreja. Não é? Levantou-se, foi ter com o seu pai. Ainda estava longe quando o seu pai viu, comovido de compaixão, correu-lhe ao encontro e abraçou-o e o beijou. Aqui está. Esse versículo teologicamente se cumpre quando Jesus diz: tu és Pedro. Jesus pergunta àqueles que é rejeitado e que está com ele, e eles diziam: esse homem só anda com gente de má vida, só anda com pecadores. Olha só na casa de Simão, quando Maria de Betânia lavava os pés de Cristo com as suas lágrimas, o que foi que Simão pensava que era parente? E aqui vale salientar que talvez fosse cunhado, o marido de Marta, disse: se este homem soubesse que esta mulher que está lavando os seus pés é uma pecadora,
Ele certamente, esse homem seria profeta. Esse homem não é profeta, porque se soubesse que uma vida essa mulher tem, não deixaria de tocar no seu corpo. Olha aí. Jesus vai mostrar a misericórdia. Simão, tenho algo a te dizer. Diga, mestre. Veja, é esses que vão formando. É esses que vão fazer parte agora da nova aliança. É esses que representam o filho pródigo, que está na vida, que esbanja tudo, que pega o que é sagrado e joga fora, na vida dissoluta de pecado. E agora vem ao encontro e o Pai vai ao seu encontro. Então agora aqui, meus irmãos, teologicamente o Pai está abraçando uma nova aliança. A nova aliança que Jesus vai formando e que vão seguindo e que formou só 12 com um líder, Pedro, não é? E agora ele vai, as pessoas vão começando a fazer parte. Vai curando um aqui dos olhos, que era cego, vai levantando o outro que era aleijado, não é? Nós vemos Bartimeu se colocar no caminho, foi curado dos seus olhos, e a Sagrada Escritura diz que ele começou a seguir Jesus no caminho. Veja bem, o grupo foi aumentando, para que na Eucaristia, na Quinta-feira Santa, Jesus pudesse selar aquilo que ele disse sobre Pedro. Tu és Kéfas, e sobre essa Kéfa construirei, fundarei, edificarei a minha igreja. Ela vai ser selada na instituição da Eucaristia. Abraçou e o beijou. O Pai aceitou de coração bom. A doutrina que vos dou não é minha. Por isso Jesus diz na oração sacerdotal, né? Pai, consagra-os na verdade, tua palavra é a verdade. Vai dizer, eles estão no mundo como eu estou no mundo, mas não são do mundo, como eu estou nesse mundo e não sou do mundo. Veja aí. Uma aliança separada desse mundo. Diferente da farisaica, da judaica. Que era contaminada com esse mundo. E era... O escritor da carta aos Hebreus vai dizer, se a aliança da carne teve a glória que teve, falando da antiga aliança, imagina a do Espírito. Imagina a segunda, que glória não vai ter. A eternidade. Veja, meus irmãos. Continua a Sagrada Escritura. No verso 21. O filho lhe disse, então, meu pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Olha aí. Porque vivi o quê? Numa vida dissoluta. Mas Jesus é misericordioso. O Pai é misericordioso. Deus amou tanto o mundo que entregou seu filho. Foi por eles. Foi por eles. E foi eles. E neles que o Senhor fundou a nova e eterna aliança. Não é? Veja o que acontece. E aí, aqui nós vemos e abre-se, né, um versículo de mais de 100 vezes que fala na Sagrada Escritura sobre a confissão. Veja, confessa o seu pecado. Então a nova aliança vai ter a autoridade de reconhecer os seus pecados através da confissão. Ah, mas aqui confessou com Deus. Alguém pode dizer. Mas se você olhar teologicamente, você vai entender o que Jesus disse em João 20, versículo 21 a 23. Quando ele vai dar essa aliança a autoridade de perdoar pecados. E dizer ainda mais, se essa aliança não perdoar, que é a sua igreja, ninguém será perdoado. Vejam, meus irmãos, que o contexto teológico nos mostra as maravilhas da nova e eterna aliança, porque assim o Senhor, que o fundou, no seu sangue, quis. Por isso esse quadro, programa, conversando de Bíblia, falando de Bíblia. Né? E que vai ser também apresentado pela minha esposa. Nós vamos trazer muitas coisas novas. Outras coisas novas que iríamos trazer seria o quê? Alguns debates bíblicos. Mas como você sabe, você já tem visto aí, você é prova que acompanha esse apostolado, a internet não permite. Mas quem sabe para frente, né? Isso se concretize, se realize. Continue no texto bíblico. O filho lhe disse, meu pai, pequei contra o céu e contra ti. Aqui está. Veja, contra o céu e contra ti. Aqui está. O pecado
contra o céu significa que eu estou na vida dissoluta condenando a minha alma. Contra ti é o pecado contra a igreja, que chamamos hoje de apostasia. Ele apostatou, ele abandonou a casa é a igreja. Quando ele pegou sua parte e foi embora, ele apostatou. Agora ele está voltando. Eu quero dizer aqui que eu voltei para a aliança quando eu fiz como filho pródigo, peguei os bens e fui esbanjar na vida pecaminosa da idolatria da Babilônia protestante. Não só eu, mas tantos outros que estão na Babilônia protestante que hoje estão voltando para casa como o filho pródigo voltou. E louvado seja Deus por isso. Já não sou digno de ser chamado teu filho, mas o pai falou aos servos. Quem são os servos? Aos servos. Aqui vai acontecer agora, meus irmãos, teologicamente falando, uma festa. Porque aqui se matava o quê? Veja, preste atenção. Mas o pai falou, os servos, trazei-me depressa a melhor veste e vesti-la. Primeira parte, os vestimentos de uma roupagem nova, da nova e eterna aliança. Uma nova doutrina, mais perfeita, porque agora não é uma doutrina marcada com sangue de animais, mas com sangue de um Deus. Ela é perfeita. Aqui está as vestes. Irmão Fábio, essa veste ela é teológica? Sim, essa veste ela é teológica porque essa veste nos é dada no batismo. Que veste é essa? Nos tornamos filhos de Deus, o céu se abre para nós e nós recebemos o Espírito Santo. As 3 razões teológicas do batismo que acontecem quando somos batizados. Veja que maravilha, meus irmãos. As vestes. Os sacramentos nos dão as vestes. A começar pelo batismo. E pondo-lhe um anel, e pondo-lhe uma aliança. Aí você vai ver anel, né? Que nem tá aqui. Mas na CNBB é aliança. No dedo e calçado nos pés. Uma dessa aqui. Aliança de casamento é essa aqui. Mas a aliança que o sacerdote carrega de casado com a igreja, com Cristo, sacramentos nos dá alianças. Quem são esses que estão de veste branca diante do trono? Esses aí estão diante do trono porque eles vieram do meio da grande tribulação. Eles lavaram e alvejaram suas vestes do sangue do Cordeiro. Através da confissão que ele fez ao Pai, porque nós vamos, eu até esqueci de explicar o termo, alguém pode dizer confessando a Deus, aqui é. Mas quando nós confessamos os pecados com o Padre, quando nós buscamos, é a Deus mesmo que estamos confessando, porque ele está na pessoa de Cristo. Em persona Cristo, eu já trouxe nesse canal. Quando Davi disse, vou confessar meus pecados a Deus. E confessou foi a Natan, em 2 Samuel 12:13. Então, meus irmãos, nós vemos que isso vai se concretizando, vai sendo revestida, a nova aliança, uma veste nova, calçados novos, porque já não é mais aqueles calçados da antiga aliança. Calçado com uma doutrina, revestidos com uma doutrina salvífica. Aquela não era doutrina salvífica, todos morriam e não entraram na salvação. Mas agora essa nova dá acesso à salvação. Porque nela tem os sacramentos que nos levam à salvação. Okay? Como da minha carne bebe meu sangue, tem a vida. Aí está. Começar pelo batismo. O céu se abriu para nós. Somos agora herdeiros do reino. Não é? Jesus colocou o reino que foi dado pelo Pai em Lucas 22, 29 agora e 30 nas mãos da igreja. Como o Pai me deu, eu vos dou o reino. Aí está. Veja. Continua as Sagradas Escrituras. A aliança. Por quê? Porque agora é uma nova... O que é essa aliança no dedo? Para concretizar a nova e eterna aliança no sangue de Jesus. Atos capítulo 20, verso 28. Na instituição, na constituição dos sucessores dos apóstolos, os bispos, Paulo diz, cuidai bem do rebanho, do qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastorear a igreja de Deus, que ele adquiriu por seu sangue. Aí está.
Então, quando nós vemos em Lucas capítulo 22, versículo 20, este cálice é a nova aliança no meu sangue. E Mateus diz, o sangue da nova aliança, Mateus 28, no capítulo 27, este é o sangue da nova aliança que será derramado por vós. Aí está. Foi selada a aliança no sangue de Cristo. Sangue eucarístico ainda mais. Diz o escritor da Epístola aos Hebreus. Porque o novo sacrifício substitui o sacrifício de animais. O sacrifício de um Deus agora. Jesus é Deus. Substituindo aí o touro, o carneiro, o bode. Não é? Vejam só. Trazei-me um novilho gordo e matai, comamos, façamos uma festa. Aqui está a missa. Jesus fundou sua igreja. Esse texto mostra claro para nós, com um olhar teológico. Restaura a dignidade daqueles que eram rejeitados pela escola farisaica, pelo sistema religioso farisaico. Jesus restitui a dignidade deles e diz, vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Olha aí. Vejam, meus irmãos. Jesus agora rebaixa a escola farisaica e eleva a nova e eterna aliança. Entende, meus irmãos? Então, estais edificados no fundamento dos apóstolos, na nova e eterna aliança, a Efésios 2:20. Então agora nós temos uma nova aliança que salva. Que fora dessa nova aliança não existe salvação. Veja como é forte, meus irmãos. Veja como é forte essa palavra quando nós olhamos ela das três maneiras que a igreja nos ensina. Teologicamente, espiritualmente e literalmente. A missa começou. Matai o novilho. O que era? O novilho aqui vai significar o quê? Aquele boi que era morto na antiga aliança. O novilho. Mas agora tem algo que substitui o novilho. Quem? Cristo. Um Deus, Jesus. Porque o escritor de Hebreus 7 diz que o sacrifício de carneiro de bode de touro não serve mais para nada, mas agora o sacrifício do corpo de Cristo é o que serve. No capítulo 10 da Epístola aos Hebreus, verso 4, tanto no verso 4, verso 9, e verso 10, verso 19 e 20, diz que nós vamos entrar na vida eterna através desse sacrifício, concretizando o que ele pregou na sinagoga de Cafarnaum, em João 6, 54. Quem come da minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e vou ressuscitar no último dia. No 51, eu sou o pão vivo que é do céu do céu. Agora, este sacrifício substitui os animais. Porque os animais é de quê? Da antiga aliança. E o sacrifício de um Deus é de quê? Da nova aliança, eterna aliança. A cada sacrifício da missa, a cada missa celebrada, se atualiza o sacrifício da carne do sangue de Cristo, que nós vamos nos alimentar para ter vida eterna. Já temos a vida eterna. Já temos a vida eterna. Por isso, não existe salvação fora da Igreja Católica. Agora vem a antiga aliança reclamar. Presta atenção. Versículo 24. Aquilo que eu falara no início. Este meu... 24. Não, ainda é o selo da aliança. Este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a festa. A festa é a missa. O santo sacrifício. Teologicamente falando. Vamos ver agora quando a antiga aliança farisaica vai reclamar. E aí onde vai aparecer a crucifixão e a condenação de Cristo. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, aproximando-se da casa, viu a música, as danças, chamou um servo e perguntou o que havia. Ele lhe explicou: voltou teu irmão e teu pai mandou matar um novilho gordo, porque reencontrou são e salvo. Mais uma vez, teologicamente falando, não existe salvação fora da Igreja Católica. Está salvo. Esse está salvo. Não é? Encolarizou-se ele e não queria entrar, mas seu pai saiu e insistiu com ele. Quantas das vezes, meus irmãos, quantas das vezes, minhas irmãs, Jesus não insistiu com os judeus? Eu já vos disse, e vós não credes em mim.
tanto em Mateus 23, capítulo 23, como também no capítulo 24. João, começa no capítulo 6, na sinagoga de Cafarnaum. Já vos disse, mas não credes em mim. Em João 8,44, Jesus disse, por que vocês não creem em mim? Porque não aceitam a minha palavra. Porque não aceitam a minha doutrina. Olha aí. Não é? Então veja, ele encolarizou-se contra quem? Contra Jesus, que formou uma nova igreja, que formou uma nova aliança. A antiga aliança fez o quê? Condenou a morte de cruz no Calvário. Olha aqui, ó, o irmão mais velho que fez. Ele, então, respondeu ao pai, há tantos anos que te sirvo. Era isso que eles faziam, se julgavam por isso, se orgulhavam por isso. Os escribas e fariseus, doutores da lei, sem jamais transgredir ordem alguma, veja que aparece o termo ordem, né? Ordem tua. E nunca me deste um cabrito para festejar com os meus amigos. Veja aí. Aqui representa os judeus. E agora que voltou este teu filho, que gastou os teus bens com as meretrizes, logo lhe mandaste matar um novilho gordo. Explicou-lhe o pai. Aqui, meus irmãos, é o que São Paulo fala na carta aos Romanos, no capítulo 11. A conversão no final, e a Virgem Maria, em uma de suas aparições, fala que no final acontecerá a conversão dos judeus. É a única raça que vai se converter, a derradeira, que vai se converter antes da vinda de Cristo ao catolicismo, ao verdadeiro sacrifício da carne e do sangue de Cristo. São os judeus, a última conversão. A Virgem Maria já deixou claro e a Sagrada Escritura confirma isso. Em Romanos 11, Paulo afirma isso. Olha só, continua. Verso 30. E agora que voltou este teu filho, que gastou os teus bens com as meretrizes, logo lhe mandaste matar o novilho gordo. O pai explica no 31. Explicou-lhe o pai, filho, tu estás sempre comigo. Quem sempre esteve com Deus? A religião veterotestamentária, a antiga aliança, não é? E tudo que é meu é teu. Veja, essa é a promessa, meus irmãos. Teologicamente falando, os judeus também é povo de Deus. Por que os judeus é um país desse tamanho? Vive em conflito com outras nações. E essas nações que são grandiosas não se reúnem e acabam com Israel porque tem uma promessa de Deus, a conversão dos judeus. É o povo do seu coração, por isso, ninguém tocará nos judeus antes de sua conversão. A verdadeira igreja de Cristo, que é sempre católica. Quanto no texto bíblico. Convinha, porém, fazermos festa, pois este teu irmão, a nova, agora entra na nova. Saímos da antiga e entramos na nova. Este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E termina. Sabe por que não diz aqui se o filho mais antigo, o filho mais velho aceitou ou não? Sabe por que não diz? Porque ficará para os dias finais. Como diz São Paulo. Eles serão enxertados de novo, porque Deus é poderoso e misericordioso para trazê-los para o corpo místico de Cristo, que é a Igreja Católica. Então, meus irmãos, esse é um texto bastante teológico, não é? Apesar de estar num evangelho sinótico, mas não significa porque está no evangelho sinótico não tem a parte teológica, porque nós vemos isso em todos os lugares na Sagrada Escritura, aparecer muitas coisas que naquele livro que não é teológico, ter passagens sim teológicas, versículos, textos, não é? Porque que a igreja nos ensina isso? Porque a Sagrada Escritura ser traduzida dessas três maneiras, teologicamente, literalmente e espiritualmente. Nós não podemos ficar apenas com o espiritual, porque o espiritual, sim, vamos nos enriquecer de oração. Vai servir também para a nossa alma, para ter um encontro pessoal com Cristo. Não é? Mas nós temos que ver também na parte teológica que alimenta a nossa fé e mostra a riqueza da fé da nova e eterna aliança. E ainda existe a exegese, que de exegese não sei nada. Não é? Eu pego de vez em quando um ganchozinho aí com o José Placência, que é exegeta. Então, meus irmãos, fica aqui esse vídeo. E agora vamos sortear
o grande vencedor, ganhador da Bíblia. Roda, 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 roda. Boa sorte para você, meus irmãos. Boa sorte. Vamos ver quem é o ganhador. Só lembrando que o ganhador vai ter que colocar nesse vídeo aqui seu nome, endereço, cidade que você mora, seu estado e o CEP de sua cidade para que a Bíblia chegue no seu endereço totalmente grátis. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Rodando, 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 rodando. Roda, 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 rodou. Vamos abrir sem olhar. Vou colocar a minha mão aqui, ainda mais vou dar mais uma rodada e vamos ver quem vai cair na minha mão. Opa, já temos uma pessoa. Quem será? Quem será? O Felizardo ou a Felizarda? Quem será? Quem será? Quem será? Quem será? Luan Soares de Almeida! É o ganhador das Sagradas Escrituras. Luan, você tem 15 dias para poder colocar, vamos mostrar aqui o nome, Luan Soares de Almeida, ganhou as Sagradas Escrituras. Vamos mostrar aqui perto. Vamos aqui. Aí está, ó, Luan Soares de Almeida. É o ganhador da Bíblia Sagrada. Luan, você tem 15 dias. Passando os 15 dias, vai ficar as outras pessoas aqui. Passando os 15 dias, se você passando os 15 dias, você não aparecer, não colocar aqui nesse vídeo, o vídeo do sorteio da Bíblia, vai estar o texto falando sorteio da Bíblia, vai ter, não é? Você tem 15 dias. Eu já queria, se você, assim que esse vídeo, se você estiver vendo o vídeo, for colocado, se você estiver vendo, eu quero depositar a Bíblia quinta-feira. Quinta-feira já no seu endereço. Luan, você vai ter que colocar aqui, ó, o endereço, sua cidade, seu estado e o CEP de sua cidade, para a Bíblia chegar na sua casa, Luan. Luan Soares de Almeida. Aí está o vencedor. 15 dias, Luan, você tem 15 dias. Se Luan não viu, quem é amigo dele, amiga, fala, porque vamos sortear, vai ficar aqui os outros, ó. Dentro de 15 dias, se não aparecer, Luan não aparecer, será sorteada uma nova pessoa. Essas outras pessoas aqui ainda estão. Eita, quantos aí não vai estar torcendo para Luan não aparecer? Muito bem. Vencedor, Luan Soares de Almeida. Graças a Deus, né? Louvado seja Deus. Aí, né? E você não desanime, não. Você, se o Luan não aparecer em 15 dias, 15 dias depois desse vídeo postado, né? Aqui às 8 da noite. Então vai ficar esses outros aqui, ó. Vale salientar, não será mais colocado ninguém aqui dentro. Só os que estão aqui. Só os que estão aqui. Então, Luan tem 15 dias. Luan Soares de Almeida. Se eu não me engano, eu peguei esse nome ontem. Uma pessoa que apareceu ontem e disse assim, eu quero participar. Eu peguei esse nome ontem. Ou foi hoje, bem cedo? Foi ontem mesmo. Muito bem. Luan Soares de Almeida é o vencedor. Comunique a ele. Muito bem. Vamos guardar esse nome. Luan, vou mais uma vez repetir. Esse aqui pode ser que seja o seu nome completo, o endereço, o estado, a cidade e o CEP de sua cidade, para que quinta-feira, se possível, eu já mandar essa Bíblia para o seu endereço. Né? Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre virgem.